Todos eles tinham algo em comum, que ninguém mais irá ter em comum com eles. Um líder político e grande legislador. Um pastor de ovelhas que era o mais jovem de muitos irmãos. Um rei famoso que tinha cerca de 1000 esposas. Um prisioneiro político. Um zelador de árvores. O marido de uma prostituta. O que todos eles tinham em comum? O que Moisés, Davi, Salomão, Jeremias, Amós e Oséias tinham em comum é que todos eles escreveram partes das escrituras hebraicas, o que é comumente chamado de Velho Testamento. Distribuição Comep. Descobrindo a Bíblia. Programa 2, O Velho Testamento, versão brasileira Dublamix Rio. Um trabalho de muitas pessoas. Provavelmente foram 30 autores. Levou muito tempo, na verdade, cerca de 1000 anos. Pelo menos de 1400 a 400 antes de Cristo. Essa coleção de escritos é reverenciada por judeus e cristãos até hoje. A festa judaica Simat Torah. Um povo quase frenético de alegria. Eles celebram um livro. Eles fazem isso a cada ano, na conclusão do ciclo anual da leitura sabática da Torá na sinagoga. Hoje vamos apresentar o Velho Testamento e, francamente, só podemos arranhar a superfície. Podemos dar a vocês alguns fatos básicos relatados nesse livro, mas aqueles a quem as escrituras foram dadas talvez nos lembrem que estamos lidando com algo que para eles é muito mais que um simples livro. Eu as amo como os judeus também as têm amado por séculos. Por exemplo, eu posso lhe dizer qual é a palavra central na Torá. Eu posso lhe dizer qual é a letra central na Torá. Porque por várias gerações, estudiosos judeus têm lido a Torá não como uma novela para ver como termina. Eles a leem como uma carta de amor. Por que ela usou essa palavra ao invés de outra? Por que há espaço aqui? Por que uma vírgula ao invés de um ponto? Quando se lê uma carta de amor, se pergunta o que ela quis dizer com esta palavra? Nós não a vemos só como um livro. Nós não a vemos como histórias, nem como código de lei. Nós a vemos como uma carta de amor de Deus. Estas escrituras hebraicas decisivamente formaram a memória e a identidade de um povo único. Elas são reverenciadas como escrituras da antiguidade, prezadas até hoje como uma palavra viva. Uma tradição muito antiga dos judeus é a Torá, ou os primeiros 5 livros da Bíblia. Já existia no céu antes de Deus as dar a Moisés, mesmo antes do mundo ser criado. O legendário rabino Akiba, no século II, realmente chamava a Torá de o instrumento precioso pelo qual o mundo foi criado. E Judá Halevi falou que Deus criou o mundo com o propósito de revelar a Torá. Os rolos usados na adoração judaica são uma coleção de escritos agrupados durante muitos séculos pelo povo judeu. Estas escrituras hebraicas são também comumente chamadas de Velho Testamento. Testamento aqui se refere a um pacto, ou concordância, ou uma série de acordos entre Deus e o povo de Israel. A coleção.
Os judeus dividem suas escrituras em 24 livros, dentro de 3 seções: a lei, os profetas e os escritos. A lei é também chamada de Torá, ou os 5 livros de Moisés, ou o Pentateuco, que são 5 rolos. A lei consiste em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estes 5 livros são os mais importantes para os judeus. Os outros livros são reverenciados e importantes também, mas a Torá é central. Estes livros cobrem os acontecimentos da fundação para a humanidade e para a história judaica. Gênesis inicia com o começo, a criação do mundo, e os primeiros 11 capítulos são sobre Deus lidando com a humanidade. Então, no capítulo 12, o foco muda para um indivíduo chamado Abraão e sua família. Ele viveu há 4.000 anos e veio da cidade de Ur, localizada onde hoje é o Iraque. Abraão, sob a ordem de Deus, deixou seu lar e saiu pela fé para uma terra diferente, a qual ele foi chamado para ser o pai dessa nação prometida. Encontramos seu filho Isaque e neto Jacó. Gênesis termina com José e o povo de Israel se hospedando no Egito para escapar da fome. Em Êxodo, aprendemos como o povo foi escravizado no Egito e sobre o miraculoso resgate que Deus providenciou. Levítico, Números e Deuteronômio nos dão detalhes da formação do povo judeu depois do Egito e as leis, a adoração e ensinamentos em que o povo resgatado era organizado por Moisés. A próxima seção das escrituras hebraicas são chamadas de os profetas. Os profetas estão em 2 seções. Os profetas formadores, Josué, Juízes, Samuel, Reis, nos dão a história do povo judeu quando entraram na terra prometida. Era a época em que Israel era regida pelos juízes, a era dos reis, Saul, Davi e Salomão. Então, a divisão final entre 2 reinos, do norte e do sul, e a eventual queda de ambos os reinos invadidos por potências depois do povo ter negligenciado a lei de Deus. Os últimos profetas nos dão mais histórias e ensinamentos de como Deus lida com seu povo. Estes são Isaías, Jeremias, Ezequiel e o livro dos 12. Os 12 são também chamados profetas menores. Não porque não sejam importantes, mas porque eles são curtos em extensão. A terceira parte das escrituras hebraicas são conhecidas como os escritos, uma seção variada que inclui os Salmos, o livro dos hinos de Israel, e a literatura da sabedoria, de Provérbios, Jó e Eclesiastes. Os outros livros são Cantares de Salomão, Ruth, Lamentações, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Agora, temos aquele total de 24 livros que correspondem exatamente aos 39 livros do Velho Testamento, como achamos em nossas Bíblias cristãs. A diferença é devida à divisão de Samuel, Reis e Crônicas e Esdras, Neemias em 2 seções cada, e contando cada um dos 12 ou profetas menores como livros separados. Do que se trata? Isso ajudará a compreender sobre o que as escrituras hebraicas tratam, se vocês pensarem nelas girando em torno de alguns conceitos-chave que, para simplificar, nós resumimos com palavras que começam com a letra P. Elas têm a ver com providência. As escrituras hebraicas manifestam uma conscientização constante que o Deus que criou tudo está envolvido com sua criação e ativo na história da humanidade. A visão bíblica do que é a história é marcadamente diferente da visão típica que prevaleceu. No tempo da Bíblia, era comum pensar o mundo como um ciclo infinito ligado à natureza e às estações, ou um interminável retorno, como os gregos colocavam, considerando que a visão bíblica é progressiva ou linear, com a história tendo um propósito e o mundo se movendo para uma meta. Um povo. Um povo descendente dos grandes patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó.
Um povo especialmente escolhido e colocado à parte por Deus para servi-lo e servir ao mundo. Um lugar. A terra de Israel, prometida a esse povo por Deus, se eles o seguissem fielmente. Uma promessa. Esse povo e Deus foram unidos por um pacto, ou um acordo, de que Deus estaria com eles, os guiaria, os abençoaria se eles seguissem o caminho de Deus. Profecia. Profecia nos dois sentidos da palavra. Primeiro, as profecias eram avisos contra a injustiça, a idolatria e o mal social. Segundo, profecia como predições sobre o futuro, incluindo a garantia de que o Messias viria para salvar e libertar o seu povo. As escrituras hebraicas, então, são sobre a relação de Deus com os seres humanos, seu povo, nosso mundo e a história. Ela lida com lugares que, mesmo hoje, milhares de anos depois, vocês ainda quase podem ouvir os ecos dos acontecimentos históricos. Lugares como a terra que Abraão deixou para seguir a Deus. Ou Negueb, onde Abraão se instalou depois da destruição de Sodoma e Gomorra. Ou o Egito, onde Israel foi mantido cativo. Ou o Rio Jordão, que eles atravessaram para entrar na terra prometida. Ou Jericó, a cidade murada conquistada pelos israelitas. Ou o Pilar de Absalão, perto de Jerusalém, erigido para perpetuar a memória do trágico filho de Davi. Assim, as escrituras hebraicas estão repletas com histórias de um povo e lugares específicos. Vamos ver apenas uma, com um pouco mais de detalhe. José, uma história antiga de relevância permanente. Encarando os mesmos velhos problemas. Favoritismo paterno criando rivalidade entre irmãos. Sedução por um adulto. Assédio sexual no trabalho. Dizendo não à imoralidade. Sofrimento pelas convicções. Curando o trauma familiar. No final do Gênesis encontramos José. Ele era o mais famoso dos seus 11 irmãos e o preferido do seu pai. Ele lhe deu uma túnica especial. A preferência do pai e a atitude de José deixou os outros irmãos irados e ciumentos. Agora mesmo. Não, isso não. Um dia, José foi mandado para verificar seus irmãos que estavam fora cuidando das ovelhas do seu pai. Os irmãos viram a sua chance. Eles arrancaram a sua túnica e o atiraram numa cova vazia. Ao invés de deixá-lo morrer, decidiram vendê-lo aos mercadores que iam a caminho do Egito. Então, eles mergulharam a túnica no sangue de um bode e então poderiam dizer ao pai que ele tinha sido morto por um animal feroz. Quando o pai recebeu a falsa notícia, entrou em desespero. José foi levado para o Egito e vendido outra vez, agora para Potifar, um dos guardas do faraó. José rapidamente se distinguiu e lhe foi dada uma boa posição. Mas a esposa de Potifar tinha desejos sexuais para com o jovem. Venha comigo. Quando ele recusou o seu assédio, ela o caluniou e ele foi posto em uma prisão. Mas José tinha o dom maravilhoso de interpretar sonhos. E isto foi falado ao faraó, o legislador do Egito. O faraó estava atormentado com seus sonhos. Então ele mandou chamar o jovem José. Este impressionou muito o legislador e interpretou seus sonhos em cada detalhe e tão convincentemente que ele foi colocado como o segundo governador do faraó, administrador de todo o Egito.
Os sonhos prediziam 7 anos de fome, que seriam seguidos por 7 anos de grande abundância. E então José preparou um considerável depósito de trigo. A fome prolongada chegou a todos e afetou a família de José tanto quanto ao Egito. Então, os irmãos de José foram ao Egito comprar comida. Então, eles ficaram face a face com o irmão que eles haviam vendido anos atrás. José os reconheceu, mas eles não o reconheceram. Então José os testou. Mesmo eles o tendo aprisionado, ele podia ver que seus corações haviam mudado. Ele os mandou de volta para buscar o resto da família e os levar para o Egito, onde poderiam ter comida. Isso se deu com esta família dividida, que foi lindamente reunida. José perdoou a violência de seus irmãos e deu outras de suas maravilhosas interpretações, dessa vez não de um sonho, mas de sua vida, e reconhecendo o trabalho de Deus por trás das cenas, como ele explicou a seus irmãos. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais. Eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Gênesis 50, 20 e 21. As histórias repetidas e salvas. A história de José e de muitos outros descendentes de Abraão foi contada repetidas vezes, detalhe por detalhe, quando o povo se juntava nas fogueiras. E elas eram gravadas em pergaminhos. Pergaminhos de peles de animais. Então a narrativa do lidar de Deus com o seu povo escolhido seria preservada e nunca esquecida. Os escritos em pergaminhos eram arrumados em rolos. Durante os tempos, mais seções foram adicionadas. Algumas foram reconhecidas como tendo importância especial e passaram a ser observadas como texto sagrado ou escritura sagrada. O Dr. Bruce Metzger, um dos maiores estudiosos da Bíblia de nosso século, explica. O desenvolvimento do cânone do Velho Testamento foi lento, camada por camada, e parece que foi feito capeamento final no pronunciamento da declaração oficial de que o Velho Testamento está completo. Foi um pronunciamento feito por um concílio judeu na cidade de Jamnia, no ano 90 da era cristã. Os rolos poderiam eventualmente ter sido desgastados e tido um enterro de honra, mas as primeiras cópias foram feitas. E isso levanta uma questão importante. As versões que temos hoje, de alguma forma, se aproximam do Velho Testamento que o povo tinha? Surpreendentemente, a resposta é sim. Nós podemos ter confiança que a maior parte do que temos hoje é quase idêntica às cópias antigas. Nós voltamos a chamar a atenção de vocês para os escribas e para os rolos. Transmissão fiel, os escribas. As cópias dos rolos da escritura hebraica foram feitas por um grupo especial, conhecido como escribas. Escribas israelitas aprenderam a sua arte como uma espécie de profissão sagrada que era passada pela família, como é atestado na Bíblia, que menciona, e as famílias dos escribas que habitavam Jabes. 1 Crônicas 2:55. A palavra hebraica para escriba é sofrer. O significado de sua raiz é o que conta. E os escribas, na verdade, eram cuidadosos contadores, tendo certeza de que cada palavra e letra estava explicada. Eles trabalhavam sob condições e regulamentos muito rigorosos. Eles iam para o seu trabalho com uma seriedade que muitos poderiam considerar hoje quase fanática. Por exemplo, os escribas judeus maçoretas, que escreveram à mão as cópias da Bíblia, trabalhavam sob leis que tentavam garantir o máximo de exatidão. Nenhuma palavra ou letra poderia ser escrita de memória. O escriba tinha que dizer a palavra alto. Antes de escrever o nome sagrado de Deus, o escriba tinha que limpar seu lápis. Um rolo era descartado se algum erro fosse achado. E talvez o mais importante,
Depois de copiada cada simples palavra e cada letra, o escriba era chamado para verificar exatamente, para ter certeza de que estava igual ao original. Antes de começar o seu trabalho, um escriba tinha que se limpar num banho ritual. Uma evidência clara da seriedade e sacralidade da tarefa de escrever um rolo. Ele estava indo escrever o nome de Deus e precisava fazer isso com a devoção própria e um ritual purificador. Transmissão fiel, os pergaminhos. Existem os rolos do Mar Morto. Talvez tenham ouvido a história fascinante de um jovem pastor de ovelhas beduíno que estava com seu rebanho ao longo dos rochedos, a noroeste do Mar Morto. Ele irrefletidamente jogou uma pedra para dentro de uma das cavernas. Ouviu algo se quebrar. Ele investigou e achou os antigos rolos armazenados em grandes jarros. Ele acidentalmente esbarrou no maior manuscrito descoberto nos tempos modernos. Muitos daqueles rolos datam de uma época anterior à de Jesus e estão incluídas cópias de seções de cada livro do Velho Testamento, exceto Esther. Existe uma cópia quase completa do livro de Isaías. Antes da descoberta dos rolos, as cópias mais antigas das escrituras hebraicas datavam de cerca de 900 anos depois de Cristo. Os rolos do Mar Morto deram o texto hebreu que foi feito há 1 milhão de anos antes e pôde mostrar o quanto o texto poderia ter sido corrompido e mudado por cerca de 10 séculos. Era uma oportunidade preciosa de ver se as cópias feitas muito mais tarde combinavam com as cópias recentes, que estavam, é claro, muito mais perto das originais. Então, como os escribas tinham feito seu trabalho durante tantas gerações? Estudiosos analisaram e descobriram que haviam algumas diferenças. Esta não é a parte surpreendente. O que é surpreendente é que haviam tão poucas diferenças e elas eram primárias em pequenos tópicos como variações no soletrar. Isso é tão surpreendente que parece ser quase impossível. O primeiro texto antigo de Qumran conduziu a pequenas, mas esclarecedoras modificações que foram aproveitadas em alterações na versão moderna e revisada da Bíblia Standard. Nos dias de hoje, há um perigoso engano com o significado do Velho Testamento, porque tendemos a pensar em algo velho como obsoleto, algo para ser descartado. Isso talvez ficasse melhor esclarecido se chamássemos as partes da Bíblia de Primeiro e Segundo Testamento, ou anterior e posterior. Pois o Velho Testamento não é importante para os judeus apenas. Cristãos o veem como uma parte indispensável de suas escrituras e, na verdade, a maior parte. Os dois testamentos contêm um pouco mais de 750 mil palavras. O Velho Testamento com um pouco mais de 593 mil palavras, ou cerca de 77% do espaço da Bíblia protestante. Existem cerca de 220 citações do Velho no Novo Testamento, e se nós contarmos as alusões ou referências, chega a cerca de 400. 22 dos 27 livros do Novo Testamento citam ou se referem ao Velho Testamento. Assim, enquanto as escrituras hebraicas relatam unicamente o povo judeu, elas trazem, num sentido amplo, um legado para todos os povos. Bom, a base e a fundação do Novo Testamento é o Velho Testamento. Nós precisamos de ambos para termos uma sequência de forma a termos os dois olhos abertos a respeito da lei de Deus. Aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos,
para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. Deuteronômio 32, 46 e 47.